Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje nós começaremos a falar sobre a filosofia moderna no seu primeiro período, que foi o Renascimento. O Renascimento, então, ele será um período que vai marcar a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nós veremos então o nosso período se iniciando ainda no século XIV, durante ainda a Idade Média, e vai chegar até o século XVI. E será justamente uma série de transformações pelas quais a Europa principalmente vai passar, que trará muitas consequências também aqui para a filosofia. E nós veremos para diversas outras áreas também do conhecimento, na realidade, para todas as áreas da vida humana. Preparados então? Vamos lá, vamos falar hoje sobre o Renascimento. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, o Renascimento ele vai iniciar por volta do século XIV e vai até o século XVI. Claro que essas classificações, essas periodizações podem variar, mas é bem seguro nós pensarmos aqui, especialmente então nos séculos XIV, XV e XVI, como fazendo parte desse período chamado de Renascimento. E aqui, claro, nós estamos falando da transição da Idade Média para a Idade Moderna, especialmente naquela parte da Idade Moderna mais madura, que será posteriormente chamada então de Iluminismo. Bom, pessoal, como é que acontece e o que leva a essas transformações que vai fazer então essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna? Bom, nós tínhamos antes então o feudalismo, não é isso? Aquelas unidades autossuficientes, tanto política quanto economicamente. Acontece agora que nós teremos uma série de inovações técnicas, especialmente na produção agrícola, e que vão gerar excedentes. Bom, o que acontece agora quando um feudo começa a produzir mais do que ele consome? É claro, então, que ali um barão, um proprietário ali de um feudo, um senhor feudal, ele vai mandar um WhatsApp ali para o seu colega do feudo vizinho e vai dizer, olha só, esse mês aqui, ou esse ano, nessa safra, sobrou fumo aqui no meu feudo. O que é que você tem aí que a gente pode trocar? E aí, esse outro senhor feudal, por exemplo, vai dizer, olha, aqui também, nós aqui conseguimos produzir mais batatas do que nós podemos consumir. E com isso, então, eles combinam de trocar os excedentes das suas produções. E começa, então, um renascimento comercial. Então, o renascimento comercial vai também levar a um renascimento urbano. Claro que havia cidades durante toda a Idade Média, mas agora nós teremos um novo florescimento urbano, claro, porque essas trocas elas precisam ocorrer em algum lugar. E não vale muito a pena a gente toda hora ter que ir um no feudo do outro levar a produção. É melhor nós nos encontrarmos ali no meio do caminho, nos entrepostos comerciais. E esses entrepostos começam então a oferecer cada vez mais serviços até ter uma população permanente e formar então as vilas e posteriormente as cidades. Tá legal, pessoal? Então, mais ou menos aqui, claro, essa é uma generalização bastante simplificada de como foi que acontece essa passagem aqui da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o renascimento, principalmente que nós vimos agora, comercial e urbano. Bom, então nós estamos aqui também falando da transição do feudalismo como um sistema econômico para o capitalismo, né, nesse período que ficará conhecido como mercantilismo. Então, nessa transição agora para um sistema capitalista de economia. E aí, pessoal, é claro que todas essas transformações que vão se originar ali, especialmente quando nós pensamos na economia e na política, vão trazer consequências para o pensamento. E nós temos aqui, então, um movimento que nós vamos chamar de humanismo antropocêntrico. Então, olha só, veja que nós temos aqui duas palavras derivadas de homem. Humanismo, né, que vem de homem, vem do ser humano, e também o antropocentrismo. Antropos em grego significa homem. Então nós temos aqui uma grande valorização do homem nesse período. Nós estamos agora, então, deixando o teocentrismo da Idade Média. O que é teocentrismo mesmo? É colocar Deus no centro de tudo, no centro, inclusive, das investigações filosóficas. Lembram dos nossos filósofos medievais? A grande ideia deles era justamente trazer a razão, especialmente lá de Platão e de Aristóteles, para justificar o conhecimento cristão. Então nós teremos em São Tomás de Aquino, por exemplo, as provas da existência de Deus. Então,
Deus era o centro do questionamento. Nós estamos falando de uma filosofia, quando nós pensamos na Idade Média, de forte cunho religioso. Agora não. Agora nós vamos querer colocar de novo o homem no centro das atenções. Então, um antropocentrismo. Lembre-se também, quando nós pensamos na filosofia medieval, nós temos aquela ideia cristã de que o homem, pelo pecado original, então, ele está numa condição distante de Deus. O homem é um pecador, então tudo aquilo que se refere ao homem tem que ser visto com maus olhos. Lembre-se também que nós falamos que a filosofia cristã, a filosofia da Idade Média, em grande medida identificou no homem a origem do mal. Então retirou essa responsabilidade de Deus e trouxe para o homem. Então o homem era visto de forma muito negativa. E agora não, agora nós vamos valorizar o homem. Vamos valorizar, por exemplo, o próprio corpo humano, que era visto com muita vergonha na época então medieval. Agora não, agora nós teremos diversos pintores que vão se dedicar e se aperfeiçoar a estudar e a representar o corpo humano, já que o homem agora voltou ao centro das atenções, ao centro do pensamento. Então, como eu disse para vocês, quando nós pensamos no humanismo antropocêntrico, lembrem-se sempre da valorização do homem, da valorização da razão e também de um retorno agora às obras clássicas. Mas esse retorno às obras clássicas será diferente daquele retorno que nós tivemos durante a Idade Média. Bom, nós podemos também dizer que os filósofos medievais estavam preocupados com os clássicos, com Platão e com Aristóteles especialmente. Aqui será a mesma coisa, só que agora nós faremos uma releitura de cunho humanista. Se lá na era medieval a ideia era cristianizar a filosofia, cristianizar a razão, agora a ideia é humanizar a filosofia de Platão, de Aristóteles e também, especialmente aqui, quando nós pensamos nos sofistas. Lembram-se de Protágoras, aquele sofista que dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Claro que quando nós pensamos aqui no humanismo antropocêntrico, dizer que o homem é a medida de todas as coisas cai muito bem. Então nós teremos também um resgate desse humanismo dos sofistas. Pessoal, e todas essas transformações vão gerar consequências em diversas áreas, tanto do conhecimento, como eu disse para vocês, de toda a vida do homem começa a mudar nessa transição, então, do feudalismo para o capitalismo, e especialmente, então, da Idade Média para a Idade Moderna. Vamos começar a ver alguns pensadores e algumas consequências dessas transformações, primeiro aqui nas artes, e eu já trouxe de cara para vocês aqui o homem vitruviano, pintado por Leonardo da Vinci, onde nós temos aqui um estudo das proporções humanas. Como eu disse para vocês, olha só essa ideia do humanismo, do antropocentrismo, com a representação do corpo humano como ele é, buscando apresentar o corpo humano da maneira correta. Então, nós teremos aqui diversos estudos artísticos das proporções do corpo humano. Nós teremos artistas que vão, inclusive, dissecar cadáveres para entender melhor a composição do corpo humano e poder representá-los melhor. E isso vai também, é claro, gerar diversas consequências na área médica. Será por essa época que nós teremos o descobrimento da circulação sanguínea também, por exemplo. Mas vamos falar um pouco primeiro aqui das artes. Quando nós pensamos aqui nos principais artistas desse período, logo nomes muito importantes vêm à nossa mente, como o próprio Leonardo da Vinci aqui, né, que além de ter criado o homem vitruviano que nós estamos vendo, ele também, claro, pintou a sua Mona Lisa, a Santa Ceia, diversas outras obras muito famosas. Nós temos o Rafael Sanzio, nós já vimos uma pintura dele muito famosa, que foi a Escola de Atenas, aquela pintura em que nós temos no centro Platão apontando para cima, para o mundo das ideias, e Aristóteles apontando para baixo, mostrando que também o mundo das sensações, o mundo dos sentidos, é capaz de gerar conhecimento. Nós temos aqui o Michelangelo, né, o grande pintor do teto da Capela Sistina, ele que também tem diversas esculturas famosas, como o próprio Davi, a sua Pietà. Então aqui nós estamos falando realmente de grandes artistas que surgiram nesse período aqui do Renascimento. Nós podemos citar também o Botticelli, com a sua grande obra, O Nascimento de Vênus, também grande representante aqui do Renascimento, pessoal. Bom, então como eu disse para vocês, nós teremos diversas áreas que serão afetadas por essas mudanças todas que estão ocorrendo no modo de vida durante esse período que nós chamamos de Renascimento.
E aí nós podemos, por exemplo, citar também, quando nós pensamos aqui na arquitetura, o próprio Bramante, muito famoso, com diversas obras clássicas. Mas agora vamos falar um pouquinho também da literatura. Quando nós pensamos na literatura, rapidamente vem à nossa mente grandes nomes, como o próprio Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, ou então de Shakespeare, olha só, um dos dramaturgos mais famosos da história, também surgindo aqui nesse período. O próprio Miguel de Cervantes, com seu Dom Quixote, quem nunca ouviu falar? Veja que nós estamos falando, então, de obras que ficaram eternas e que foram criadas aqui nesse período. E, é claro, quando nós pensamos no nosso Portugal, na nossa ex-metrópole, nós também lembramos de Luís de Camões, que vai nos Lusíadas valorizar a conquista do novo mundo. Olha só, essa ideia do humanismo presente. Então, pensando nas grandes navegações, na descoberta de todo um continente novo, nós temos aqui, então, a valorização da capacidade humana de grandes realizações. Isso que nós falamos também de humanismo, de antropocentrismo. E quando nós pensamos na ciência, pessoal, nesse período, nós teremos uma grande revolução, que vai ser chamada de Revolução Científica, onde agora o método investigativo ele vai substituir a física de base aristotélica. Claro, quando nós pensamos em Aristóteles, no seu pensamento puro, ele era assim um grande defensor do empirismo, de nós olharmos, observarmos a natureza. Só que o seu conhecimento ainda era muito mais qualitativo do que quantitativo. Aristóteles fala muito dos 4 elementos, como cada elemento busca o seu lugar na natureza. Então, por exemplo, o elemento ar, por ser um elemento muito leve, ele tende sempre a subir. Então veja que nós estamos falando ainda de uma física muito qualitativa e muito diferente da física que começará a surgir nessa época, que será uma física mais quantitativa, matematizada e que dará então lugar a grandes avanços científicos. Lembrem-se, pessoal, nós estamos então aqui num período de transição e é claro que para nós questionarmos tudo isso que ficou para trás, haverá grandes barreiras. Especialmente quando nós pensamos na Igreja Católica. A partir do momento, então, com a escolástica, que Aristóteles se torna o grande cânone da Igreja Católica, será muito difícil para diversos autores aqui questionar a sua autoridade. Então, quando nós pensamos, por exemplo, lá no São Tomás de Aquino vai chamar Aristóteles de o filósofo. Tamanha a importância desse pensador aqui para agora aquela nova ideia, aquela nova fundamentação teórica da Igreja Católica, que foi a escolástica. Então, é claro que quando esses autores, como o próprio Galileu aqui, vêm questionar os paradigmas aristotélicos, é claro que eles serão perseguidos pela igreja. Então nós temos aqui, por exemplo, uma imagem do Galileu aqui olhando o seu telescópio, observando a natureza. Então agora a observação ela vai tomar o lugar que antes era ocupado por um mundo que era imutável, um mundo que tinha sido criado perfeito e eterno por Deus. Então, por exemplo, nós jamais poderíamos ter a ideia de uma estrela como o Sol, que tem um ciclo de vida, um nascimento e uma morte. O Sol, no pensamento medieval, era uma criação eterna de Deus. Não poderia ter esse ciclo que posteriormente será descoberto. O próprio Galileu, com seu telescópio, vai descobrir as manchas solares, vai descobrir os anéis de Saturno, vai descobrir os maiores satélites de Júpiter. Então, olha só quantas novas descobertas vão sendo feitas aqui com a observação da natureza. E aqui, pessoal, como eu disse para vocês, nós podemos considerar esse período como uma grande revolução científica, com autores como Copérnico, que vão questionar o geocentrismo, que colocava a Terra no centro do universo, e vão mostrar, então, que pelas observações na realidade, a Terra, nós todos, também estamos girando em volta do Sol. Então, o que existe, na verdade, é o heliocentrismo e não o geocentrismo, como se acreditava até então. O mesmo pensamento será defendido por Galileu, mas por conta das perseguições que ele sofrerá da igreja, ele acabará se retratando para manter a sua vida, para não ser condenado à morte. E outro que também defende o heliocentrismo e a infinitude do universo acabará sendo morto pela igreja, aqui o Giordano Bruno. Então, alguns cientistas muito importantes desse período do Renascimento.
Mas, além disso, pessoal, a própria religião vai ser reformada. Então, nós temos agora uma ideia, uma tentativa de humanizar a Igreja Católica. Então, nós temos diversos pensadores ainda cristãos, mas que vão olhar para a Igreja e vão achar que a Igreja tomou um rumo errado, que o clero não está cumprindo o seu papel de mediador entre a palavra de Deus e os homens. Então, eles vão criticar a postura do clero, especialmente quando nós lembramos das simonias, que é aquela venda de partes, né, de relíquias, por exemplo, de partes da cruz de Cristo, de partes do santo sudário, do manto que envolveu Cristo na sua morte. Então, veja que nós temos até um pensador muito famoso dessa época, o Erasmo de Roterdã, que vai dizer que se nós juntássemos todos os pedaços da cruz de Cristo que haviam sido vendidas pela igreja, aqui na prática da simonia, daria para reconstruir não a cruz de Cristo, mas a arca de Noé. Então, aqui num tom irônico, mostrando que na realidade se tratava de falsificações, tá legal? Então, é claro que esses pensadores, eles vão ser muito críticos com essa nova postura da igreja. Uma igreja, então, que se torna luxuosa, que se torna preocupada mais com o poder do que efetivamente em passar e defender a ideia de Deus. Então, pessoal, nós temos aqui também uma forte crítica à venda das indulgências, em que as pessoas compravam o seu perdão, né, compravam lá uma carta dada por um padre, por um bispo, e que dizia então que os seus pecados estavam perdoados, porque ele pagou um certo valor para a igreja. Então é óbvio que aqui nós estamos falando de uma igreja que se desvirtuou, tomou um rumo errado, e agora nós teremos uma série de pensadores que vão querer reformar essa igreja. E aí, nós podemos pensar especialmente em dois pensadores. O primeiro eu acabei de citar, o Erasmo de Roterdã, está ele aqui para vocês verem. Ele não vai chegar a romper com a igreja, mas ele vai mostrar, então, ele vai escrever um livro chamado Elogio da Loucura, em que ele vai mostrar toda essa desvirtuação da igreja. Ele vai dizer que somente a loucura é capaz de explicar os rumos que a igreja tomou. Claro, ele vai tratar de uma série de outras áreas da vida humana, e aqui ele vai dizer, então, por exemplo, que uma pessoa que efetivamente acredita que dando um dinheiro para uma outra pessoa, aqui no caso para a igreja, vai ter os seus pecados perdoados, claro que essa pessoa está possuída pela loucura, porque nenhuma pessoa em sã consciência pode acreditar nisso de forma real. Mas nós teremos um outro pensador muito mais radical do que o Erasmo, que será o Martinho Lutero, e ele vai efetivamente, então, romper com a igreja. Então, a partir dessas críticas que ele vai fazer também à igreja, ele vai gerar a reforma protestante. Ele será o iniciador da reforma protestante com as suas 95 teses, em que ele vai, então, questionar agora o poder da igreja, e esses pensadores todos vão começar a dizer que o clero ele é dispensável, que o homem pode chegar ao conhecimento de Deus sozinho, que o homem deve ter um livre acesso à Bíblia. Então a Bíblia será traduzida e também será muito popularizada pelo surgimento da imprensa de Gutenberg, então, para que as pessoas agora comecem a ler a Bíblia na sua língua materna. Antigamente a Bíblia só podia ser escrita em latim, que era a língua clássica. Então veja, claro que as pessoas comuns não sabiam falar latim, somente o clero falava latim, então os doutores da igreja, e o conhecimento real, então, do cristianismo ficava restrito a essa elite cultural que conhecia o latim, então que fazia parte ali do clero. Agora não, agora a ideia é que qualquer um pode chegar a Deus, pode chegar à salvação sozinho, e que o clero era totalmente dispensável. Claro que isso é uma ideia revolucionária e que vai mergulhar a Europa toda em diversas guerras de religião, como vocês estudam lá na história, né? Então, a reforma, a contra-reforma. Então, aqui nós temos a reforma protestante sendo também um fruto desse humanismo do período renascentista. E no campo político, pessoal, será que nós também tivemos consequências? Com toda certeza. No campo político, nós teremos dois grandes pensadores aqui nesse período. O primeiro deles aqui, o Thomas Moros, também pode aparecer para vocês como Thomas More. Na verdade, Thomas Moros é o nome latino que depois pelo qual depois ele ficou conhecido, e que vai escrever um livro chamado Utopia, que, se nós formos ver na etimologia da palavra, significa um não lugar. Então, no seu livro, a Utopia, na verdade, é um lugar que não existe, mas que seria um lugar idealizado. Então, aqui o Thomas Moros, por exemplo, vai falar de uma sociedade onde não existe a propriedade privada e onde existe tolerância religiosa.
Posteriormente, o próprio Thomas Moros acabará decapitado por não aceitar a sua conversão ao anglicanismo defendido por Henrique VIII. Ele que chegou a ser um chanceler de Henrique VIII, ele trabalhou no governo de Henrique VIII e posteriormente, então, quando Henrique VIII rompe com a igreja, o Thomas Moros aqui, ele não aceita o anglicanismo e ele acaba sendo decapitado pelo rei. Tá legal? Então aqui nós temos uma tentativa de idealizar uma política perfeita, uma política em que todos os governantes seriam muito virtuosos, naquela ideia ainda muito ligada a uma ética cristã. E é por isso que nós teremos aqui um outro pensador muito importante, muito influente, que foi o Nicolau Maquiavel, e que vai para o extremo oposto. Ele diz, não, nós não precisamos mais de governantes que tenham essas virtudes cristãs. Nós precisamos de um governante que tenha por objetivo manter a cidade, alcançar o bem público, e não que seja virtuoso, que tenha como objetivo salvar a sua própria alma. O Nicolau Maquiavel, então, que vocês estão vendo aí, na sua obra, na sua principal obra, O Príncipe, ele vai defender uma desvinculação entre a ética e a política. Na verdade, o que ele vai fazer é dizer que o seguinte, a ética da política é uma ética diferente da ética cristã. A ética cristã tem como objetivo, como fundamento, a salvação da alma, enquanto a ética política deve ter como objetivo o bem comum, a manutenção do poder e da felicidade dos súditos da cidade. Mas como esse pensador é muito importante, nós teremos uma aula inteira dedicada somente ao pensamento de Maquiavel, já que ele também pode ser considerado o pai da política moderna. Então, pessoal, vamos fazer um rápido resumo de tudo isso que nós falamos na aula de hoje. Eu sei que foi muita informação, mas nós precisávamos dar essa primeira introdução antes de nós entrarmos aqui nos pensadores específicos da Idade Moderna. Bom, então vamos fazer aqui um quadro comparativo entre a Idade Média e o Renascimento. Bom, na Idade Média nós tínhamos o teocentrismo. Deus era o centro de tudo. Agora nós vamos para o antropocentrismo e o homem é colocado agora no centro das preocupações. O homem será valorizado. Além disso, lá na Idade Média, nós tínhamos uma grande importância do clero, como mediador entre os homens e Deus. Agora, pessoal, nós temos, na Reforma Protestante, nós teremos a dispensabilidade do clero. O clero ele passa a ser totalmente dispensável, já que o homem, por ser agora revalorizado, ele pode sozinho chegar à salvação, desde que ele conheça a palavra de Deus e também pratique as suas boas ações. Bom, nós tínhamos então uma restrição do conhecimento a uma pequena elite, mesmo a nobreza na Idade Média, em grande parte era iletrada, então nós tínhamos o conhecimento muito restrito, especialmente ao clero, e agora não. Agora nós temos não exatamente uma popularização ainda do conhecimento, mas certamente uma grande amplitude. O conhecimento será muito mais divulgado do que era antes, inclusive aqui com a criação da imprensa de Gutenberg. Então antes, para você ter acesso a um livro, esse livro tinha que ser copiado manualmente, então era muito difícil. Agora não, agora nós temos uma imprensa capaz de, uma máquina, a imprensa, que é capaz de produzir livros em série, então diversas cópias do mesmo livro. Claro que muito mais pessoas terão acesso a esses livros, especialmente uma nova classe que está nascendo e ganhando muita força, que é a burguesia. Além disso, pessoal, quando nós vimos na Idade Média, o homem ele estava tingido, o homem ele estava marcado pelo pecado original. E agora não, agora nós temos uma valorização do homem aqui no humanismo. Além disso, se na Idade Média os autores clássicos como Aristóteles e Platão eles eram lidos numa tentativa de cristianização, agora a tentativa será de humanizar a ideia desses autores. Esses autores, então, serão relidos agora sob uma nova ótica, uma ótica que valoriza o homem. E, por fim, o geocentrismo, com a Terra no centro do universo, dá lugar ao heliocentrismo de Copérnico. Tá legal, pessoal? Vamos ver, então, como é que isso aqui pode aparecer na prova de vocês? Uma das características do Renascimento e da modernidade que lhe é associada é um processo de secularização da ciência, que se expressa por uma dissociação entre a teologia e a filosofia da natureza. A secularização da ciência realiza-se na separação entre razão e fé. As verdades científicas tornam-se independentes das verdades reveladas.
Como nós dissemos agora, a ideia não é mais buscar argumentos para explicar um mundo perfeito, imutável, que foi criado pela bondade divina, mas sim utilizar a razão para conhecer o mundo como ele efetivamente é, e não mais de um modo idealizado. Por isso, então, essa separação entre a fé e a razão que vai ocorrer aqui durante o Renascimento, na Revolução Científica. Vamos ver, então, as nossas alternativas e, primeiro, claro, o que a questão nos pede. Assinale o que for correto. 1. O processo de secularização na modernidade modifica o caráter da ciência. Essa deixa de ser essencialmente contemplativa para transformar-se em uma ciência instrumental, cujo objetivo é conhecer a natureza para intervir nela, controlá-la e apropriar-se da mesma para fins úteis. Correto, né, pessoal? Aqui nós temos uma questão de somatória, então nós podemos ter, claro, mais de uma afirmativa correta. Com certeza, essa primeira afirmação está totalmente correta. O objetivo agora é instrumentalizar a natureza, utilizar a ciência para beneficiar o homem. Olha só, o homem é o centro das preocupações. Nós vamos ter que colocar a natureza, então, a serviço do homem. 2. O mecanicismo constitui-se em um aspecto importante da ciência moderna. A natureza e o próprio ser humano são comparados a uma máquina, isto é, a um conjunto de mecanismos cujas leis precisam ser descobertas. Também totalmente correto. É exatamente isso, pessoal. O mecanicismo, então, é essa ideia de que tudo funciona a partir de conceitos de causa e efeito. Então, que conhecendo as causas, nós podemos conhecer os efeitos. Então, aqui nós teremos, sim, a comparação da própria natureza, do próprio homem, com máquinas. Então, conhecendo as causas que levam àquele movimento, às transformações naturais, nós podemos chegar ao conhecimento das coisas. 4. Copérnico encontra em Aristóteles os fundamentos teóricos para combater a concepção heliocêntrica do universo, defendida por Ptolomeu e pela Igreja. Aqui não, aqui nós temos uma afirmação incorreta. Copérnico, pessoal, vai ser ele, sim, o defensor do heliocentrismo. Hélio vem de Sol, não é isso? Então, o Sol no centro do universo. E isso vai radicalmente contra a posição da Igreja, que colocava a Terra no centro do universo. E, claro, essa posição da Igreja era derivada das ideias de Aristóteles. Então, nós também podemos dizer que Copérnico será um opositor das ideias de Aristóteles, especialmente nessa leitura feita de Aristóteles pelo cristianismo. 8. Vesalius contribui para o conhecimento da anatomia humana ao desafiar a proibição religiosa de dissecação de cadáveres. Suas observações corrigem muitos erros contidos na medicina de Galeno. Também está correto. Como eu disse para vocês, pessoal, essa nova valorização do homem, essa tentativa de conhecer o homem na sua realidade, inclusive no seu próprio corpo, vai levar à dissecação de cadáveres, ao conhecimento de uma série de novas estruturas do homem que não eram conhecidas já, que tudo era pecado. Então, mexer no corpo, dissecar um homem, era considerado violar a obra de Deus. Então, é claro que isso era proibido durante a Idade Média. Então, aqui, como nós vimos, está totalmente correta. Mais uma afirmativa. E 16. Com Galileu Galilei, o experimento torna-se parte do método científico, torna-se um marco do novo espírito da ciência. É com seus experimentos que ele refuta as teses aristotélicas de que o peso de um corpo depende de seu tamanho. Aqui também está correto. Como nós vimos, né, pessoal, na Revolução Científica, então, nós teremos um abandono daquela física qualitativa de base aristotélica para uma nova física, uma física quantitativa, como nos diz aqui mais essa afirmativa. Vamos, então, somar as afirmativas corretas para nós vermos qual é o gabarito da nossa questão. Então, pessoal, está correta aqui a afirmativa de número 1, também a afirmativa de número 2, a afirmativa de número 4 nós vimos está errada, mas a afirmativa 8 e também a 16 estão corretas. Fazendo essa soma, nós chegaremos a 16 mais 8, 24, mais 2, 26, mais 1, 27. Esse é o gabarito aqui da nossa questão.
Pessoal, falamos bastante então sobre as características gerais do Renascimento, falamos já de alguns pensadores, e é claro que nas próximas aulas nós entraremos nas filosofias que foram produzidas também nesse período, nessa transição para a Idade Moderna, mas esses pensadores eles já são sim considerados pensadores modernos porque eles estão abandonando os pressupostos da filosofia medieval. Então um forte abraço a todos, espero vê-los na nossa próxima aula.